os que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando à distância, que o Senhor possa falar diretamente do seu trono para os nossos corações. Unge e aquieta nossa alma nesse momento, Senhor. Queremos ouvir a tua voz. Aproveita e abençoa-nos hoje, Senhor, com mais de ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém, glória a Jesus. Bom, sempre uma felicidade e mais uma vez agradecer a todos os presentes, especialmente àqueles que estão nos visitando, e estender também aí os agradecimentos àqueles que estão nos acompanhando de maneira online através do YouTube. E desejo aí a todos um bom desfrute da mensagem de hoje. Nós vamos dar continuidade, à nossa sequência de mensagens que fala sobre os sinais do Senhor, que o Senhor executou, estão registrados ali no Evangelho de João. Hoje vai ser a segunda mensagem dessa série, e nós vamos falar sobre o primeiro dos sinais que o Senhor realizou e que está registrado ali no livro do Evangelho de João. Na semana passada, o Davi apresentou aqui a primeira mensagem, e ele tratou do segundo milagre, ou do segundo sinal realizado pelo Senhor, que falava sobre aquele diálogo que o Senhor teve com a mulher samaritana. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro. Então teve uma pequena inversão, por uma questão de agenda, alguns problemas de programação, nós fizemos essa pequena inversão. Então hoje a segunda mensagem, o primeiro grande sinal, que se trata das bodas de Caná. Amém. Bem, esse então é o primeiro sinal que o Senhor realizou, e ele está tratado lá no livro no livro do Evangelho de João, e ele está no segundo capítulo, mais precisamente nos versículos de 1 a 11. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. São 11 versículos, e eu vou convidar os irmãos para lermos esses 11 versículos agora. Vamos ler ele em sequência, sem parar para analisar, sem escavar as riquezas agora. Nós vamos fazer isso porque eu quero mostrar o nosso entendimento dessa forma. E depois nós vamos detendo em cada um dos versículos, vamos lapidar e vamos garimpar as riquezas e desfrutando e cavando fundo em cada um desses versículos. Então vamos lá. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Eu vou ler na versão ARA, tá? A Almeida Revista Atualizada. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E olha só a resposta de Jesus no versículo 4. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí vem a reação de Maria, no versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas é uma unidade antiga, de medida, de volume, e ela equivale a uma medida de mais ou menos entre 30 e 40 litros, desses litros que a gente conhece. Então vamos puxar tudo para baixo, vamos colocar como se fossem 30 litros. Cada uma tinha entre 2 e 3 metretas, vamos considerar 2. Então, cada uma dessas talhas tinha mais ou menos 60 litros. No mínimo 60 litros cada uma tinha. Como eram 6 talhas, o volume total, a capacidade total dessas 6 talhas era de 6 vezes 6, 36, 360 litros. Era a capacidade total que essas talhas suportavam. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos fazer uma síntese rápida,
né, entender mais ou menos o que se passou aqui nesses 11 versículos. Né? A gente vê que existia um casamento, Jesus estava nele junto com seus discípulos e também estava ali Maria. Em um determinado momento o vinho acaba, e isso é uma coisa muito grave para um casamento judeu, né? O vinho é uma questão central, é a alegria da festa, é o vinho. Então ali houve uma grande gafe do vinho acabar antes do tempo, e a festa durava dias. Então ali realmente era um problema sério. E Maria veio ali ter com, a mãe de Jesus veio ali ter com ele e expôs para ele o problema. E ali no versículo 4, aparentemente, né, aos nossos olhos, a gente vê o quê? O Senhor dando uma baita má resposta na sua mãe, né? O que tenho eu contigo, mulher? Ou seja, isso não é da minha conta? O que eu tenho a ver com esse problema? A minha hora ainda não é chegada. E Maria dá uma de desentendida, né? Ela continua ali no versículo 5, virou lá para os serventes, fazem tudo o que ele mandar, né? Como se ela estivesse tentando constranger o Senhor a resolver aquele problema que ele não queria resolver, ele não estava a fim de resolver. Né? Aparentemente é isso que nos parece. E aí o que acontece? O Senhor ele transforma 360 litros de água em vinho. Então essa é a síntese apertada do que a gente viu aqui nesses 11 versículos. Mas é uma síntese apertada mental, é uma leitura mental que nós fizemos. Né? De cara, a gente vê que ela tem várias contradições, várias incongruências. Né? Primeiro, o Senhor, ele não querer resolver um problema. Como que ele não quer resolver um problema se ele veio aqui para resolver o problema da humanidade? Né? E ele dá uma má resposta na sua mãe. Não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver com isso? O Senhor, ele ama toda a humanidade, em especial a sua mãe. Como é que ele não vai amar a própria mãe? Quem não ama a própria mãe? Então a gente vê que numa leitura rápida, né, numa leitura mental, a gente incorre em diversos erros. E esse trecho em especial, eu posso dizer que provavelmente ele é um dos trechos mais mal interpretados de todas as escrituras que a gente tem. Eu já vi aqui, irmãos, feministas, usar isso daqui como justificativa para dizer que a fé cristã ela é uma fé machista. Né? Que o próprio Senhor não valorizava sua mãe, colocava ela como uma subalterna. Eu já vi feministas fazendo isso. Mas tudo por quê? Por desconhecimento. Eu afirmo para os irmãos que esse trecho é um trecho riquíssimo. Como o primeiro sinal realizado pelo Senhor, ele traz aqui um significado especial. O Senhor ele colocava nesse sinal a síntese do que seria os seus 3 anos e meio de ministério terrenal. Então, o que importa dessa síntese? São 3 pontos que eu queria destacar. Primeiro, quem era Jesus? Quem ele era? Segundo, qual o propósito de Jesus vir aqui em carne, abandonar a sua deidade, abandonar a sua divindade e vir aqui na forma de carne? Por que isso? E em terceiro, como que a gente consegue alcançar esse propósito de Deus? Esse propósito do Senhor Jesus vir em carne. Então, esses 3 pontos eu queria destacar. E eu afirmo para os irmãos que nesses 11 versículos estão profundamente explicados esses 3 pontos. Então, vamos lá. Agora eu vou convidar os irmãos para a gente ir desfrutando, né, e profundo, mergulhando, ruminando cada um desses pontos de riqueza desses 11 versículos. Vamos começar aqui pelo versículo 2. Jesus aqui, junto com seus discípulos, a gente vê que ele foi convidado. Então aqui a gente já tira uma lição, né? O Jesus ele não é penetra. Ele só permanece, ele só se apresenta onde ele é convidado. Então eu digo para os irmãos que é uma ótima ideia você convidar o Senhor para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família. Né? Não só para o dia do casamento, não só para a festa, mas para todos os dias, para todos os eventos. Né? Você ter o Senhor presente, convidado na sua casa, é a garantia de que você vai ter uma família feliz. Você vai ter uma família ajustada, bons filhos, uma boa educação. Vamos avançar agora aqui para o versículo 3. Aqui existem 2 pontos que eu queria destacar, que dá para a gente concluir. Um é a importância do vinho. Não só para a festa de casamento, né? Eu já disse, o vinho ele é muito importante. Mas a importância do vinho para os judeus e também para nós, como cristãos, é que o vinho ele tipifica o próprio Cristo. Mais precisamente, o vinho ele tipifica o sangue de Cristo derramado lá na cruz para a remissão dos nossos pecados, para a nossa regeneração e para a nossa salvação. Então, em outras palavras, o vinho ele tipifica a felicidade do trabalhar do sangue em nós para a nossa salvação. Mais do que a felicidade, ele tipifica a euforia da nossa salvação através do trabalhar do sangue do Senhor em nós. Segundo ponto, ele diz respeito sobre a intimidade. Então, a intimidade do Senhor com a sua mãe é clara. O
filho sempre tem intimidade com a mãe, existe ali um vínculo inquebrável. Mas existia também, se a gente for analisar aqui, a intimidade entre Maria e, por consequente, o próprio Senhor, com a família daquela festa ali, daqueles noivos. Né? Por quê? Porque faltar vinho era uma coisa constrangedora, não é algo que estava ali no domínio público. Né? Não existia ali murmurinho, o pessoal comentando, nossa, acabou o vinho, deixaram faltar, que gafe, que problema. Ali Maria foi ter reservamento com o Senhor e ela falou sobre o problema. Então alguém contou para ela. E alguém que contou para ela era alguém que tinha domínio ali da festa. Provavelmente era o dono da festa ou alguém da família do dono da festa. E se contou para ela é porque ela tinha um vínculo de intimidade. E aí eu queria que os irmãos guardassem essa palavra, intimidade. Ela vai ser um ponto central aqui nessa mensagem. Então, isso mostra o quê? Que provavelmente Maria era parente daqueles familiares ali, dos donos da festa. E o Senhor também, Jesus provavelmente também era parente daqueles noivos ali que estavam casando. Então, avançando um pouco mais, a gente vê também que o vinho faltou, mas a água era abundante. Encheram ali facilmente 360 litros de água, no mínimo. A água ela é preciosa, ela tem o seu valor. Ela é fundamental para a nossa vida, é fundamental para o nosso planeta, mas naquele momento a água era secundária. O principal ali, o item principal era o quê? Era o vinho. O vinho era a alegria da festa. Então a gente vê também que mesmo nas coisas preciosas, mesmo nas coisas que o Senhor tem de precioso para nós, tudo tem a sua hora e o seu lugar. Seja a oração, seja a adoração, seja a palavra, tudo isso tem a sua determinada hora e o seu determinado lugar. E agora vamos, então, mergulhar mais profundo naqueles 3 pontos, que são a síntese do ministério terrenal do Senhor. Quem era Jesus, o seu propósito como em vir em forma de carne e como que a gente pode tomar posse desse propósito de Deus. Começando, então, por quem era Jesus. A própria magnitude do sinal, do milagre, a própria natureza, já mostrava quem era Jesus. Um pouco antes ali, Natanael, no capítulo anterior, quando Jesus operou um sinal muito menor, simplesmente disse que já tinha visto Natanael de longe, e ouvido o que ele tinha falado, ali Natanael na hora declarou, você é o mestre, você é o grande mestre e é o filho de Deus. Reconheceu ali por um milagre muito menor. E posteriormente também, a gente viu ali o exemplo de Nicodemos, que quando ouviu falar, provavelmente ele nem presenciou, mas ele ouviu falar dos milagres e dos sinais que o Senhor estava executando, falou, você é mestre e vem da parte de Deus. Também reconheceu isso. E a mulher samaritana, que nós vimos aí ao longo da semana, quando o Senhor falou o que ela tinha feito de errado na vida, contou para ela toda a história dela, ela na hora declarou, você é profeta, você é mestre. Então a própria natureza do sinal já mostra quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que abriu mão da sua divindade e se esvaziou para tomar a forma de carne. Segundo, qual que é o propósito? Para quê? Por que Deus se esvaziou e tomou a forma de carne, e veio aqui para a Terra? Aí não é difícil também a gente enxergar isso. A gente precisa só pensar um pouquinho. A gente vê nessa história uma grande contradição. Primeiro, Jesus ele foi convidado para a festa. Ele tipifica o próprio vinho, e o vinho acabou. Como que em uma festa onde Jesus foi convidado, falta o vinho que tipifica ele mesmo? Tem uma contradição aí, não tem? E essa contradição é lógico que o Senhor ia resolver. E ele resolveu como? Ele pegou uma talha com 360 litros de água e a transformou em vinho. Então ele resolveu essa contradição transformando a água em vinho. Mas o Senhor, será que ele veio aqui na terra para resolver problema de falta de vinho em festa? Não. O Senhor ele veio para resolver o problema da humanidade, ele veio para resolver o nosso problema. Ele veio para nos atender. E existe uma grande contradição também em nós. Nós somos espírito e somos carne. E a nossa carne milita contra o nosso espírito. Então existe uma contradição. O espírito quer uma coisa e a carne quer outra. E aí, ali em João 6,63, é dito o seguinte, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. E Gálatas 5,17 diz, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então existe uma luta, existe
um antagonismo entre os dois, um puxando para o lado e o outro puxando para o lado oposto. E o Senhor, Ele quer transformar exatamente nesse sentido. Assim como Ele transformou o vinho em algo útil para aquela festa, né, Ele transformou a água, que não era tão útil naquela festa de casamento, em algo útil, que era o vinho, Ele quer nos transformar a nossa carne em algo útil para a nossa salvação. A carne é útil dentro do nosso dia a dia, nós precisamos dela, mas para a salvação não. Então essa é a transformação que o Senhor quer fazer. Esse é o propósito por que o Senhor veio até nós. Agora, se o Senhor quer nos transformar, fica a pergunta, em quê? Ele quer nos transformar, mas em que Ele quer nos transformar? E aí eu convido os irmãos para a gente ir até 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vou pedir para os irmãos lerem na NVT, que fica bem fácil da gente entender aqui. Diz aqui, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, e esse Espírito está em nós, nos transforma gradativamente. Na versão ARA, né, na revista atualizada, usa aqui o termo de glória em glória, ou seja, dia a dia, passo a passo. Gradativamente, à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Então está aqui a resposta. O que o Senhor quer nos transformar? Ele quer nos transformar segundo a sua imagem gloriosa, para sermos parecidos com Ele. Essa é o propósito da transformação do Senhor. E aí os irmãos que forem mais ligados vão lembrar de que essa forma que nós temos hoje, que o Senhor quer transformar para ficarmos parecidos com Ele, nem sempre foi assim. Quando fomos criados lá no Jardim do Éden, né, quando Deus formou o homem, Ele disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem conforme, na forma, segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então essa era a forma do homem, não é essa forma que nós temos hoje, né? E ele falou que com essa forma, segundo a sua imagem, que com isso habilitava ele a ser frutífero, que ele devia ser frutífero, que ele deveria ser fecundo, que ele deveria encher a terra, que ele deveria sujeitar todas as coisas, que ele deveria dominar, ou seja, governar sobre todas as coisas, governar sobre toda a criação. Então, essa imagem e semelhança é, na verdade, um modelo, é, na verdade, um padrão. É como se fosse uma matriz de replicação. Essa matriz de replicação ele deixou para o homem, e o homem deveria ser fecundo, né, deveria ser frutífero, através dessa matriz, se multiplicando e dominando ou governando toda a criação. Então, essa era a forma original com que o homem foi criado. Só que a gente sabe que essa forma ela se perdeu. Como? Quando o homem comeu ali do fruto, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa matriz, essa forma que o homem tinha, segundo a imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida, ela foi distorcida, ela foi deformada, ela foi danificada. Então, aquele padrão de replicação foi danificado. E o homem passou a se replicar através de um padrão danificado. Por isso que a gente já vem danificado de fábrica, a gente já nasce de fábrica danificado. O pecado já está em nós já nascemos no pecado. Então, justamente esse foi o propósito do Senhor. Lá na nossa criação, que o homem fosse feito segundo a sua imagem e semelhança, que tivesse esse padrão e que governasse toda a terra. Esse é o propósito soberano de Deus. E é por isso que Jesus precisou vir em carne. Por quê? Porque ele é a nossa nova matriz, a matriz perfeita. Ele veio em semelhança de pecado, ou seja, externamente, ele era igual a qualquer um de nós. Ele tinha essa mesma carne, ele tinha esses mesmos defeitos físicos, ele tinha um corpo perecível, ele sofria dores, ele tinha um corpo mortal. Então, por fora, ele era exatamente a qualquer um de nós. Mas por dentro, ele não era igual a nós. Por dentro, ele tinha o Espírito Santo, o Espírito pleno de Deus. Ele tinha o Espírito pleno em forma e também em natureza. Ele tinha o próprio Deus dentro dele. E isso nos habilita, né, com essa forma de Jesus, nos habilita a tê-lo como caminho. Ele é o caminho. A gente precisa tomar posse desse caminho para entrar nesse padrão, nesse novo padrão que é o Senhor, e sermos transformados de volta àquele padrão que nós fomos criados lá no Jardim do Éden e que a gente caiu. Então eu queria enriquecer um pouco mais com um trecho de Romanos, capítulo 12,
versículo 2. Eu vou ler aqui na NAA. E não vivam conforme, ó de novo, a forma, né, sobre a forma, conforme os padrões desse mundo, ou seja, não tomem a forma deste mundo tenebroso, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Então, como nós estamos sendo transformados? É pela renovação da mente. Mente aqui no original grego é dado como nous. E nous, ele se refere ao sentido pleno da nossa mente, ou seja, às faculdades e habilidades da nossa alma. O nous ele tá relacionado ao pensar, ao perceber, ao julgar, ao entender, ao sentir e ao desejar. Então, em outras palavras, esse nous, esse mente aqui, ele se refere à plenitude da nossa alma. Então, o Senhor ele quer nos transformar, nos dando uma nova alma, um novo ser. O nosso ser, o nosso homem exterior precisa ser renovado. Nós precisamos nos revestir de um novo homem. Para que, qual que é o propósito disso? Para que possam experimentar qual é a boa, e ela é muito boa, ela é agradável, ela é muito agradável, e é perfeita. Como é perfeita? A vontade de Deus. Então, essa é a vontade de Deus. Sermos transformados, voltarmos ao padrão com que fomos criados. E padrão esse que está plenamente atendido em Jesus em carne. Agora, essa é a vontade plena do Senhor. Será que só a vontade plena dele basta? É o suficiente para termos de volta essa forma, para sermos transformados? É claro que não. Existe um requisito, e esse requisito ele está justamente no versículo anterior, lá em Romanos 12:1. Eu vou ler aqui para os irmãos também, na versão NAA. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e olha como é que Paulo já começa apelando aqui. Ele coloca já em jogo as misericórdias de Deus. É como se tudo que ele fosse colocar aqui para frente estivesse valendo o quê? As misericórdias de Deus. Peço, na versão RA, ele usa aqui um termo ainda mais forte, né? Ele diz rogo-vos, como se Paulo estivesse implorando, né, aos que estivessem lendo isso daqui, para se atentarem a esse ponto. Tamanho é a importância. Né? Então, rogo que ofereçam o seu corpo por sacrifício vivo. E o oferecer aqui, esse ofereçam, ele vem lá do grego, né, um termo grego que chama paristemi. Esse termo, ele se refere ao oferecer, ao se dispor, ao se colocar, mas sempre se colocar em uma posição de servidão, em uma posição de serviço, em uma posição de servir alguém. Ele está sempre relacionado a esse sentido. Então, peço que vocês ofereçam ou ofertem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas olha só o final. O final ele é chave para tudo aqui. Este é o culto racional de vocês. Então, o requisito para sermos transformados é nos apresentarmos para o Senhor, como servos, como oferta, como escravos. Mas isso, resumindo, o que é isso? Isso é o culto racional. E o que significa racional? Racional é lógico. Significa que ele tem que ser, precisa ser alguma coisa lógica. Mas como que você serve alguém de maneira irracional? Existe. Quantas seitas a gente tem aí? Né? Os irmãos, não sei se os irmãos aqui lembram lá do Jim Jones, né? O profeta lá de 1978. Eu não lembro porque eu tinha nascido 18 dias depois disso ter acontecido, mas eu sei que 900 pessoas tiraram a própria vida. E ele pregava, ele falava tudo no nome de Deus, no nome do Senhor, no nome de Cristo. E ali as pessoas cometeram suicídio em nome de Cristo. Então se apresentaram literalmente, deram sua vida no nome de Cristo. Mas não foi um culto racional, foi um culto irracional. Foi desentendimento, foi falta de sabedoria. Eles não entenderam o que estava nas Escrituras. Eles não entenderam a verdadeira consagração, o verdadeiro serviço ao Senhor, o sentido. Então, o serviço que a gente tem que apresentar ao Senhor é de maneira lógica, de maneira racional. Ok. Aí eu pergunto para os irmãos, para servir alguém, o que é preciso? Será que a gente consegue servir alguém que a gente não conhece? Tem como? Imagina, Alcides, eu chego para o irmão e falo, conheço uma pessoa que ela é abastada, tem muitas posses, ela é uma pessoa muito boa, te asseguro, você não conhece não, mas ela é muito boa. O que você acha de, terminando a reunião, você pegar
suas coisas, colocar dentro de um caminhão, sua família toda, e ir lá servir ele, virar escravo dele. Ele vai te tratar bem. O que você acha, Alcides? Você anima? Claro que não, porque eu posso até conhecer, mas o Alcides não conhece. Ele não vai embarcar ele e a família dele, tudo que ele tem, para servir uma pessoa que ele não conhece. Nós só conseguimos servir, né, de maneira racional, de maneira consciente, de maneira espontânea, quem a gente conhece, quem a gente está próximo, quem a gente tem intimidade. E aí os irmãos estão lembrados lá do que eu falei, da intimidade, da questão da intimidade? Pois é, agora nós vamos começar a falar sobre a intimidade do Senhor. Porque para servir o Senhor, tem que ser íntimo dele. Como eu já falei bastante, vou recapitular aqui então, só para a gente não perder o fio da meada, tá? Então nós estamos falando dos 3 pontos de síntese do ministério terrenal do Senhor. Primeiro, quem o Senhor é, está muito claro pela própria natureza dos milagres que ele faz, dos sinais que ele mostrou. Segundo, qual que é o propósito do Senhor ter vindo aqui em carne? Isso também ficou bastante claro. O propósito do Senhor ter vindo em carne é nos transformar, e nos transformar de volta, né, àquela imagem e semelhança que nós tínhamos quando fomos criados por Deus. E a maneira de fazer isso é nos apresentando como sacrifício vivo, mas um sacrifício consciente. Esse é o terceiro ponto. Ok? Então agora vamos lá, vamos mergulhar aqui na questão do entendimento. E se a gente entender essa questão, se a gente entender essa questão da intimidade, nós vamos entender completamente esses 11 versículos do primeiro sinal operado pelo Senhor. Não é tão fácil, mas vamos lá. Em João capítulo 2, versículo 4, né, a gente lendo, diz o seguinte: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Literalmente, o Senhor está dando uma má resposta aqui em Maria. Né? Não tem como dizer que isso não é uma má resposta. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mas olha bem para a reação que Maria teve ali no versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essa é a reação de quem acabou de tomar uma má resposta, de quem acabou de tomar um chega para lá, ainda mais do próprio filho. Uma mãe toma uma má resposta do filho, ela dá uma bronca no filho, né? Ou no mínimo ela se cala, ela se retira. Mas não, essa daqui não é a reação de quem acabou de tomar uma má resposta. Fazei tudo o que ele vos disser. Então a gente vê que quando a gente lê, a gente entende uma coisa. Mas entre o real, o que aconteceu ali naquele diálogo entre Jesus e Maria, o que realmente foi dito é uma outra coisa completamente diferente. E por que que o entendimento de Maria foi diferente do entendimento que nós estamos tendo aqui? A resposta é o vínculo de amor que existia entre os dois. E esse vínculo de amor, ele traz uma série de outros adjetivos. Ele traz intimidade, ele traz proximidade, ele traz afinidade, cumplicidade e sintonia. Esse é o vínculo que existia. Maria e Jesus eram filhos, então esse vínculo era extremamente forte. Ali ninguém, naquele momento, amava mais o Senhor do que Maria, sua mãe. O vínculo entre eles era fortíssimo. Bastaram poucas palavras, mais precisamente 2 orações, para Maria entender completamente o que o Senhor queria dizer. E eu asseguro para os irmãos, não tem nada de rude, não tem nada de ríspido nessa resposta. Nós vamos entender isso aqui já já. E aí a gente entende também por que o Senhor escolheu justamente um casamento para operar esse sinal. A questão da intimidade, da proximidade. O casamento, ele é justamente o marco que determina o ponto auge do amor entre 2 pessoas, o vínculo de amor entre 2 pessoas. O casamento é o marco da intimidade, é o marco da proximidade, da cumplicidade entre 2 pessoas, da sintonia entre 2 pessoas. Um casamento bem ajustado, um falta adivinhar o que o outro está precisando, o que o outro está dizendo, o que o outro está sentindo. Esse é um casamento com um bom vínculo de amor. E nós, como igreja, somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva prometida, separada para casar com o Senhor mais à frente. Nós estamos separados e nós vamos casar com o Senhor e vamos efetuar esse vínculo de amor e de proximidade e de intimidade. É isso que o Senhor espera de nós. Isso está posto logo à frente. Então, essa é a vontade do Senhor. Então, essa é a vontade do Senhor. E aí aqui, eu queria colocar
o que que é a proximidade, o que que é a intimidade, ela nos abre caminho, né? O que que ela nos propicia. Eu separei aqui, são 4 pontos. Então, ela nos permite, ponto 1, entender aquilo que o Senhor nos fala e as suas revelações. Lá em Jeremias 33:3, diz o seguinte: chame por mim e eu responderei. Chama, eu estou perto, né? Me queira perto, me coloque perto de você, me coloque presente, e eu responderei. E lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então, a revelação vem pela proximidade, pela intimidade com o Senhor. Segundo ponto que a intimidade nos abre: sentir a presença contagiante do Senhor. Isaías 55:6. Busquem o Senhor, ou seja, tragam o Senhor para perto, tragam o Senhor para próximo. Enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. Nós tivemos a experiência nessa semana, né, da mulher samaritana, né? Ela esteve próximo do Senhor e ela foi o quê? Contagiada, pela maneira como que o Senhor fala, pela maneira como o Senhor a tratou. Terceiro ponto: confiarmos no Senhor como nosso amigo inconfidente. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então o Senhor, ele é o nosso Senhor, mas ele se coloca aqui como nosso amigo. Quem que não quer ter um amigo, um confidente, um amigo próximo que você pode abrir os seus problemas, que você pode ter ali ele próximo e ouvir os conselhos, saber que ele tem uma palavra amiga, uma palavra de direcionamento, que você pode expor os seus medos, as suas inseguranças, expor as suas dúvidas. Quem que não quer um amigo desse, né? E o Senhor, ele é esse amigo cuja proximidade nos abre essa possibilidade. E por fim, mais 2 pontos, esses pontos a gente já até viu, é o que está em Romanos 12:1, que fala justamente de nos apresentar ao Senhor, né? Apresentar ao Senhor como oferta viva, voluntária e racional. Isso também, a proximidade do Senhor nos abre essa opção. E 2 Coríntios 3:18, que fala sobre a questão de trabalharmos, né? De apresentarmos ao Senhor como serviço, para servir a Ele, servir a igreja, servir os santos, servir aos irmãos, de maneira racional, de maneira lógica, de maneira espontânea. E aí, lá no versículo 4, vamos voltar lá para o versículo 4, e é claro que eu não podia terminar isso daqui sem mostrar para os irmãos o que eu entendi desse versículo 4, né, que é a grande chave, é o grande enigma. Lá no 4 ele diz: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. 2 orações, né, eu pedi ajuda para os professores, são 2 orações, não tem aparentemente conexão nenhuma entre elas, e elas estão completamente fora de contexto, né? É praticamente impossível a gente entender essa resposta que o Senhor deu. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, eu vou colocar aqui algo que eu descobri, que já vai começar a dar uma clareada para os irmãos. Esse mulher que tenho eu contigo, essa expressão que tenho eu contigo, eu descobri que trata-se de uma expressão idiomática. Os irmãos sabem o que é uma expressão idiomática? São palavras, né, são frases que a gente diz, mas que o sentido dela não é exatamente o que tá dito. Ou, às vezes, é um dito que não faz sentido nenhum, mas que tem um sentido. Isso é uma expressão idiomática. E para dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil, vou dar um exemplo aqui de uma expressão idiomática em português. Às vezes, quando a gente está numa reunião, né, ou perto de amigos, junto de amigos, e a gente precisa sair com pressa, rápido, né, de uma maneira mais célere, a gente não tem tempo de despedir de todo mundo, então o que a gente faz? Falou, pessoal. Falou, gente. Falou, galera. Né? É o que a gente vai saindo de fininho. Né? O que significa esse falou, pessoal? Ao pé da letra, não faz sentido. Falou, pessoal? Né? Alguém falou? Falou o quê? Falou, pessoal? Não tem sentido. Mas o que significa quem escuta? Sabe que você está falando o quê? Tchau. Foi um prazer estar com vocês. Estou ansioso para revê-los em uma outra oportunidade. Tudo isso são sentidos que cabem dentro dessa expressão. Falou, pessoal. Só faz sentido em português. Tenta traduzir isso aqui para o inglês. Não faz sentido nenhum. Speak it, guys. Não tem sentido.
Se você colocar lá no Google essa expressão, falou pessoal, o Google, com a inteligência artificial dele, ele vai traduzir lá, ó, goodbye, guys. É o que ele vai colocar para vocês. Então, essa é uma expressão idiomática. E esse que tenho eu contigo também é uma expressão idiomática, e ela é uma expressão idiomática hebraica. E aqui é um complicador especial. Por quê? Porque Jesus, ele falava o aramaico no seu dia a dia. Então, provavelmente, ele proferiu isso daqui em aramaico. Mas a expressão idiomática original, ela está em hebraico. E ela foi escrita em grego, porque todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, mais uma dificuldade no entendimento de todo esse contexto. Mas vamos lá, essa mesma expressão ela foi utilizada pelo rei Davi. Isso está registrado lá em 2 Samuel, no capítulo 16. Só para inteirar aqui os irmãos, para a gente ganhar tempo, Davi estava passando por um momento de dificuldade. Ele sofreu uma insurreição do seu próprio filho, o seu próprio filho o traiu, estava roubando a sua coroa, e estava perseguindo Davi para matá-lo. Isso tudo aconteceu, Davi já tinha sido avisado que isso ia acontecer, o profeta já tinha ido procurar ele, e avisado que ele ia passar por tudo isso por conta dos seus pecados. Que ele iria perder a coroa momentaneamente, que o seu próprio filho iria trair, iria buscar matá-lo, e que todo o povo que ele amava e que sempre o amou, iria agora amaldiçoá-lo. Então ele já sabia que tudo isso ia acontecer. E realmente aconteceu, e ele estava ali fugindo para não morrer das mãos de Absalão, e estava passando por uma cidade, e nessa cidade o povo estava amaldiçoando. Em específico, diz que Simei, que é um dos descendentes do rei Saul, o rei anterior a Davi, que perdeu a coroa justamente para Davi, esse Simei o amaldiçoava com palavras fortes. E aí, Abissai e o seu irmão, filhos de Zeruia, foram até Davi e pediram autorização para ele para arrancar a cabeça do Simei. Falou, Senhor, me permite que eu vou lá arrancar a cabeça desse ser, desse verme. E aí, aqui foi justamente a resposta que Davi deu. Então, 2 Samuel 16, vou ler os versículos 10 e 11. Aí aqui eu vou ler na versão RAA, na ARA, na versão Almeida Revista Atualizada. Qual foi a resposta de Davi? Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Perceberam a semelhança? Que tenho eu convosco, só que aqui está no plural. Por quê? Porque ele está falando de duas pessoas, filhos de Zeruia. Ora, deixe-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, amaldiçoa a Davi, quem diria, por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar-me a vida. Quanto mais ainda este benjamita, deixe-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Então, qual que é o sentido aqui dessa expressão idiomática? O que é mais adequado aqui? Seria, nada pode interferir no meu destino, pois o meu caminho é determinado por Deus. Aquilo estava escrito, o Senhor já tinha posto que aquilo ia acontecer. Então ele falou, não adianta você querer matar ele. O Senhor disse que eu ia passar por isso, e eu estou passando, e eu vou passar, calado, sem me revoltar. E aí a gente pode tentar usar essa expressão no mulher que tem eu contigo. Só que ao invés de mulher, também parece ser algo grosseiro, embora não é, era um costume judeu, um costume respeitoso você chamar as mulheres de mulher. Isso em vários lugares da Bíblia está registrado, mas vamos alterar também para mãe. Então, no lugar de mulher que tem eu contigo, vamos usar mãe. Mãe, nada pode interferir no meu destino, pois meu caminho é determinado por Deus. Começa a melhorar, já começa a dar uma luz. Só que aí vem a segunda parte, a segunda oração. Mas a minha hora ainda não foi chegada. E aí, de novo, não faz nenhum sentido. Mas vamos lá, vamos ruminar aqui mais um pouquinho. A gente está acostumado já, por vício de leitura, a gente já lê isso daqui no sentido negativo, no sentido de que o Senhor foi grosso, de que o Senhor foi ríspido. Mas vamos corrigir isso e colocar no sentido real. Jesus não é grosso, Jesus não é ríspido. Ele é uma pessoa amorosa, é fato que ele amava a mãe e ele amava toda a humanidade. Então vamos trazer isso para o sentido positivo, de que o Senhor tem a intenção de resolver os problemas, de que ele tem a intenção de resolver de uma maneira definitiva qualquer problema que chegar até ele. Essa é a intenção e o coração dele. E ele como uma pessoa amorosa. Então vamos pensar aqui. Mãe, eu quero resolver esse problema definitivamente. Não só para esse casamento, mas para todos.
é porque nada pode interferir no meu destino, uma vez que o meu caminho é determinado por Deus Pai. Minha hora ainda não chegou. Não é quase que intuitivo que a gente tem uma primeira sentença positiva e que vem uma segunda sentença e que tem aqui uma conjunção adversativa oculta? Né? A gente quase não fala ela, mas, né? Um mas, porém, todavia, entretanto. Então, vamos colocar agora essa conjunção adversativa que está oculta. Mãe, eu quero resolver esse problema definitivamente para toda a humanidade, porque nada pode impedir o meu destino, já que o meu caminho, quem decide, é Deus Pai. Mas a minha hora ainda não é chegada. Aí fez todo sentido, não fez? Agora o negócio clareou. E aí, eu reescrevi esse versículo 2:4, com aquilo que eu acredito ter sido o que Jesus realmente disse e aquilo que Maria entendeu plenamente. Lá em Deuteronômios diz que a gente não deve nem acrescentar nem retirar palavras das Escrituras, né? Mas eu me cubro aqui com o sangue do Senhor e baixo de muito temor e tremor, eu vou colocar o que eu entendi. E eu vou pedir para a nossa produção para projetar aqui. João 2:4. Tá aí, ó, João 2:4 na versão HSR. H é versão Henrique, no sentido real. Sim, mãe, eu posso resolver esse problema do vinho que acabou, pois nada pode me parar agora, já que é Deus Pai quem determina os meus passos nesse ministério ao qual Ele me confiou e que começarei a tornar manifesto neste momento. Contudo, darei agora, nessa festa, uma pequena porção da glória de Deus, oferecendo aos convidados apenas o vinho perecível. Pois minha hora de ser crucificado, derramando o meu sangue, que é o vinho verdadeiro, e mostrando toda a glória de Deus, ainda não chegou. Então, quando chegar a minha hora, darei para todos os que crerem, para todos os que querem, o verdadeiro vinho, que é o meu sangue, capaz de gerar a eterna alegria da salvação. Amém. Então, esse é o que provavelmente o Senhor disse e aquilo que Maria também entendeu. E que agora nós podemos entender também. Por quê? Porque nós vimos isso daqui de perto. Nós vimos com intimidade, com proximidade, com entendimento, né? Mergulhando profundo, ruminando cada um desses 11 versículos. E aí a gente percebe a profundidade desse primeiro sinal que o Senhor realizou. Em síntese, ele disse tudo o que ele viria fazer naqueles 3 anos e meio de ministério, até chegar na sua crucificação e ele derramar definitivamente aquele sangue, né, de uma vez por todas, para a nossa salvação, né, e para a nossa felicidade, para a nossa euforia eterna. Isso é o que eu tinha para passar para os irmãos. Acho que a gente pode compartilhar agora em pequenos grupos, né? Amém.